Glória a Deus, gente. Hoje a gente está fazendo um ano que a gente está junto, tá vendo? Glória a Deus, só logo, pastor José Val, só logo. A Deus é bom. E eu estou aqui pastoreando, sou cria da Betânia aqui. Conheço, tenho um relacionamento com alguns irmãos aqui há muito tempo mesmo. E Deus me trouxe de volta para a Teixeira e agora estamos aí dando seguimento na sequência, dando seguimento do Filho de Deus. Mas é muito de alegria de estar aqui. Obrigado pelo convite, obrigado pela confiança. Me sinto lisonjeado. Trago um abraço para a minha igreja Batista Bela Vista, e os nossos sinceros votos de que essa igreja continue prosperando e crescendo para a glória do Senhor. Amém? Amém. Sem muita demora, vamos abrir a palavra de Deus. Levítico capítulo 6. Levítico capítulo 6. Levítico capítulo 6. Amém? Vocês vão deixar? Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 8. Levítico capítulo 6, vamos ler a partir do versículo 8. O Senhor disse a Moisés: dê este mandamento a Arão e a seus filhos. Esta é a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá as suas roupas de linho e os calções de linho por baixo, e retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar, e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã, o sacerdote apresentará a lei, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Eu queria que você repetisse comigo esse último versículo. Pode repetir na sua versão, tem algumas versões, a minha versão é NVI, mas eu sei que tem outras versões aqui, então vamos ver todo mundo junto, vamos lá? Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Amém, querido? Deixa sua Bíblia perto, vamos orar. Pai, muito obrigado pela palavra, obrigado por esse culto, obrigado por tua presença neste lugar. Obrigado por essa igreja viva, obrigado por essa igreja vibrante. Amém. Nós te louvamos, ó Deus, pela vida de cada irmão que está aqui nessa noite, e que a tua presença que é real aqui, que o Senhor ministre aos nossos corações a tua palavra, e que, ó Deus, aquilo que está no teu coração venha ao nosso coração nessa noite, e que ao ouvirmos a tua voz, a nossa mente e o nosso coração se iniciado, ó Deus, nós possamos absorver nessa noite tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Portanto, venha em nome de Jesus, derrama a tua graça sobre nós, fala aos nossos corações, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, em Levítico, Deus começa a institucionalizar os sacrifícios na comunidade de Israel. O sacrifício já existia, já era prática comum, mas Deus resolve, no livro de Levítico, oficializar o sacrifício como parte do culto e da adoração nacional. Então Deus institui 3 categorias de sacrifícios, que são o sacrifício de consagração, que é o holocausto e a oferta de manjares, o sacrifício de comunhão ou o sacrifício pacífico, e a expiação, que é o sacrifício, esse que a gente leu, que é o sacrifício pelo pecado e pela culpa. Nesse caso que lemos, o holocausto, ele é um tipo de sacrifício onde o elemento sacrificado, dependendo da posse daquele que sacrifica, que fosse um boi, uma ovelha, uma pombinha, de acordo com a posse dessa pessoa, esse sacrifício, esse elemento deveria ser totalmente queimado, e aí tudo nele era queimado, exceto o sangue e a pele, tudo o restante era queimado, consumido pelo fogo, até virar cinza. Tirava-se o sangue para expiação, tirava-se o couro do sacerdote, do levita, então tudo era queimado, tudo deveria ser consumido pelo fogo. Essa
aponta para Cristo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Por causa do sacrifício de Jesus na cruz, hoje nós podemos ser livres. A nossa liberdade é fruto do sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 10 vai dizer que pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas por nós. Então, todo o sacrifício do Antigo Testamento, ele aponta para Jesus. Elemento desse sacrifício, citado no texto dos judeus de Levítico, está o fogo. O fogo no Antigo Testamento, ele representa, ele tipifica o Espírito Santo. Ele sempre vai significar o poder de Deus, utilizado para abençoar ou utilizado para juízo de Deus. No Antigo Testamento, repetindo, todos os sacrifícios apontam para Jesus, o nosso único e suficiente sacrifício. E aí a gente pode pensar, se todo o sacrifício do Antigo Testamento aponta para Jesus, então no Novo Testamento esse sacrifício ele é nulo. Eu posso pensar, se todo o sacrifício do Antigo Testamento está apontando diretamente para Cristo, Cristo vem então, se oferece como o único e verdadeiro sacrifício, o único real e suficiente sacrifício. Então toda a questão do sacrifício está resolvida, todo o assunto do sacrifício está resolvido? Não está resolvido. E aí eu queria pensar com você um outro sacrifício diferente que a Bíblia nos fala, que está lá em Romanos capítulo 12, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia. A gente vai fazer um paralelo entre esses dois sacrifícios. Romanos capítulo 12, versículo 1. Paulo me convida, e Paulo convida você, Paulo convida a igreja de Cristo a participar de um outro tipo de sacrifício. Romanos capítulo 12, versículo 1. Deixa eu abrir aqui no tablet para ficar melhor. Romanos capítulo 12, versículo 1. Amém? Acharam? Amém. Portanto, irmãos, rogo-nos pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o que, irmãos? O nosso culto racional. Amém. Enquanto o sacrifício no Antigo Testamento, o sacrifício era um animal, no Novo Testamento Paulo traz um sacrifício diferente. Enquanto no Antigo Testamento era um animal, no Novo Testamento Paulo aponta para que nós sacrificamos o nosso próprio corpo. Irmãos, Paulo está me convidando, Paulo está te convidando para fazermos diante de Deus um alto sacrifício, um alto holocausto voluntário. Não é ninguém que pega meu corpo e oferece, não é a transferência da oferta, não existe essa. Ninguém pega meu corpo de forma autoritária e oferece esse sacrifício a Deus. No Antigo Testamento é o meu próprio corpo entregue por mim mesmo. Por isso a referência ao holocausto, porque o holocausto era uma oferta voluntária. Qualquer pessoa poderia oferecer um sacrifício de holocausto ao Senhor de forma voluntária. Da mesma forma, por isso Paulo faz um paralelo, porque Paulo vai dizer que nós precisamos oferecer um sacrifício ao Senhor. E Paulo diz o que nós devemos oferecer como sacrifício ao Senhor. Paulo diz que nós devemos oferecer o nosso próprio corpo. O corpo, a palavra corpo no grego é soma, é matéria, não é o que eu sou. Nós somos, se você é dicotômico ou tritotômico, nós somos espírito e nós somos corpo. Nós somos espírito e nós somos corpo. Então o corpo não é o que eu sou, o corpo é o que eu tenho. O corpo não é aquilo que está dentro, o corpo é aquilo que está fora. Não é o que eu sou, mas o que eu tenho. E nesse caso, o nosso corpo. Por que Paulo pede o nosso corpo? Por que Paulo não pede o nosso dinheiro? Por que Paulo não pede o nosso tempo? Por que Paulo não pede a nossa vocação, o nosso ministério? Por que Paulo pede o nosso tempo? Porque talvez Paulo soubesse do que o nosso corpo é capaz de produzir. E ele escreve, mesmo Paulo escreve em Gálatas capítulo 5, versículo 16, o seguinte: por isso eu digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum vocês satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito deseja aleluia. Oh glória. Obrigado, irmão. Dá uma pausa aí, pastor. Oh glória. Obrigado, irmão. O corpo deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que vocês desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: feitiçaria,
são manifestas imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu já advirto, como antes já adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Quando Paulo pede que nós ofereçamos o nosso corpo a Deus, Paulo não está pedindo algo subjetivo, Paulo não está pedindo algo que tem valor, Paulo está pedindo para que eu e você sacrifiquemos diante de Deus algo que é uma máquina de produzir o mal. O nosso corpo, como você leu aqui, de acordo com Paulo escreveu aos Gálatas, o nosso corpo é uma máquina viva de praticar coisas que desagradam ao Senhor. Se você deixar o seu corpo pela vontade própria, se você deixar a sua carne pela vontade própria, nós somos capazes de produzir as piores atrocidades que é possível ao ser humano. Por isso Paulo pede que oferecemos ao corpo. Mas ele não pede esse corpo de qualquer forma. Ele pede que oferecemos esse corpo em sacrifício vivo. O que isso significa, pastor? Significa que isso implica que quem oferece ou apresenta inteiramente. Nós não apresentamos o nosso corpo parcial, nós apresentamos inteiramente, nós reivindicamos, nós liberamos toda a reivindicação ou todo o direito a Ele. Essa oferta ela é total, ela é viva, porque nós reivindicamos todo o direito, todo o direito nós reivindicamos para que toda honra, esse corpo seja descartado e automaticamente toda honra seja a Deus. Essa é a oferta que o apóstolo Paulo pede aos Romanos para fazer, dedicar-se a Deus, como se não tivesse mais nenhuma reivindicação sobre si mesmo. Aliás, Paulo conhece bem esse tema do reivindicar-se a si mesmo. Ele escreve aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diz: eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. A vida que agora vive no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Esse corpo para Paulo já não significa mais nada, porque agora ele é dominado por Cristo. Então esse sacrifício deve promover a honra de qualquer maneira que possa ordenar esse corpo. Esse precisa ser oferecido ao Senhor, para que a natureza desse verdadeiro sacrifício oferecido a Deus seja para gerar honra e para gerar glória e sacrifício ao próprio Deus. Irmãos, vimos no Antigo Testamento, no livro de Levítico, que não há sacrifício sem fogo. No Antigo Testamento, esse fogo deveria estar continuamente aceso para que ele consumisse esse holocausto até o final. Ora, se a gente entende que o fogo tipifica o Espírito Santo e o holocausto da minha vida, então o que a Bíblia está dizendo para mim, tanto em Levítico como em Romanos, é que, como em Levítico como em Romanos, o Espírito Santo precisa estar ardendo em nossas vidas o tempo todo. Em todo tempo a minha vida precisa estar ardendo do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa estar gerando essa ardência, esse desejo, esse fogo em mim e em você. E aí você me pergunta: então, pastor, o que faz esse fogo arder, queimar sem parar? Levítico nos explica que é o sacrifício oferecido, a oferta apresentada no altar. Por que o fogo queima sem parar no nosso altar? Porque tem holocausto no altar para ser sacrificado, para ser consumido por ele. O Espírito ele se alimenta dessa oferência. O Espírito de Deus se alimenta dessa oferenda que nós apresentamos a Ele, a saber, o nosso sacrifício. Aliás, a Bíblia diz, o próprio Paulo diz que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. A realidade atual é diferente dessa. Essa é a realidade bíblica, esse é o modelo ideal pelo qual o Levítico e Paulo nos convidam para que apresentemos os nossos corpos e os nossos corpos sejam cheios do Espírito Santo. Mas a realidade atual é diferente. Por que a chama de muitos, irmãos, discípulos de Jesus tem se apagado? Por que muitos crentes que já vivem na igreja há anos, quando diante de uma situação complexa da vida, mostram tão pouco sobre o Espírito Santo? Respondo para você, porque são chamas, são altares cujas chamas já estão se apagando. São altares cujas chamas já não estão mais acesas como deveriam estar e como a Bíblia orienta. Se é verdade que só há chama onde há sacrifício, então é fato que nessas vidas cujos altares, cujas chamas estão se apagando, não há mais nada a ser oferecido e não está havendo mais nada a ser sacrificado ao Senhor. Irmãos, nós não conseguiremos continuar a construção de uma vida que agrada a Deus
que facilmente se apaga depois que a gente canta os parabéns. Irmãos, as nossas obras, elas nos mostram se há ainda alguma fagulha do Espírito Santo acesa em nossos corações, em nosso corpo. Por que a chama se apaga, pastor? A chama se apaga quando nós deixamos de oferecer sacrifício. Não se acende o fogo porque tem sacrifício. Não, o fogo está queimando, já está queimando porque o sacrifício está sendo oferecido ao Senhor. E por que a chama se apaga, pastor? A chama se apaga quando nós deixamos de nos oferecer como sacrifício. Quando em nosso altar não há mais nada para oferecer a Deus, nós deixamos essa chama se apagar em nossos corações. E a realidade que a gente está vendo no nosso contexto religioso é que nós estamos tão humanizados, nós estamos tão cheios do mundo em nós, que não sobra mais nada para oferecer a Deus. Você quer um exemplo disso? A gente oferece tanta coisa para tantas pessoas ao longo do dia que chega a ser absurdo. A gente oferece muita coisa ao Instagram. A gente passa o dia inteiro oferecendo coisas ao Instagram. É só olhar para o Instagram. Abre o Instagram, você vai ver o tempo todo gente produzindo, gente oferecendo coisas ao Instagram. Irmãos, nós somos a geração, segundo o Instagram, nós somos a geração mais feliz, nós somos a geração mais empoderada, nós somos a geração mais livre, nós somos a geração mais autônoma, a geração que decretou o fim da feiura. Olha, no Instagram não tem ninguém feio mais, irmão. Nem tem mais ninguém feio no Instagram, gente. Nós somos essa geração, a geração que decretou e que celebra a cultura da imagem. Tudo é foto, tudo gera foto. Você vai comer é foto, você vai para a igreja é foto, se está cantando foto, se vai adorar a Deus foto, se está na rua foto, se arruma foto, se está na praia é foto, se está qualquer coisa é foto. Queremos mostrar que a gente está bem por fora, porque por dentro essa geração é campeã em uso de antidepressivo. Essa geração é campeã no uso de ansiolítico. Essa geração, a gente está querendo mostrar o interior, mas por dentro está todo mundo morto, está todo mundo podre. O corpo dessa geração é lindo, é tudo trabalhado, mas a alma está totalmente doente. É foto, histórias, mas nunca se consumiu tanto ansiolítico, nunca se consumiu tanto antidepressivo. Não é à toa que você vê todo dia se vê uma influência diferente, dando pausa entre aspas, na carreira, para poder, nas redes sociais, para poder se tratar. Tem influência famosa que está indo voluntariamente para esse tempo de recuperação para se tratar. Por quê? Milhões e milhões de seguidores, mas se sente sozinho. E a gente está inserido, produzindo nesse contexto, nesses conteúdos todos os dias. A gente oferece muito no TikTok, e toda hora tem uma dancinha diferente, toda hora tem um desafio diferente, toda hora tem um challenge novo. A gente oferece muito nos relacionamentos. E é que eu quero que você entenda que eu não estou dizendo que você não deve oferecer aos relacionamentos, aos estudos. Nós damos o máximo de nós aos estudos. A gente dá o máximo de nós ao trabalho, à carreira, horas e mais horas, plantões e mais plantões, reuniões e mais plantões. E aí quando chega no final do dia, só porque não oferecer para Deus? Nada, só porque você passou o dia todo oferecendo tantas coisas para outras pessoas e para outro público, e quando chega em casa não sobra nada para o altar, não sobra nada para Deus, porque a gente está morto, a gente só quer descansar, porque afinal no outro dia começa tudo de novo, e a gente vê esse ciclo, começa tudo de novo, não sobra nada para ser sacrificado, não sobra nada para Deus. E o que acontece? Chamas estão se apagando, chamas, altares estão perdendo as suas chamas, porque a gente está produzindo para todo mundo. A gente produz para a igreja, a gente produz para o vizinho, a gente produz para o patrão, a gente produz para a esposa, mas a gente não está produzindo para o Senhor. E a chama está se apagando, e a gente está começando a achar que quando a chama se apaga, você começa a aceitar qualquer coisa. E quando a chama está acesa e que o sacrifício está sendo oferecido, você é seletivo. Paulo diz que é corpo, Paulo diz que é sacrifício vivo, Paulo diz que é corpo racional, daqui a pouco eu chego lá. A gente é seletivo. Quando o fogo está ardendo, quando a chama está acesa, o Espírito Santo está falando, é isso sim, isso não, vai por aqui, não vai por aqui, abraça isso, solta isso, se engaja nisso, larga a mão disso. Mas quando o fogo está apagado, a gente começa a ouvir as vozes do mundo sussurrando no nosso ouvido. E aí sabe o que a gente faz? A gente deixa de ser amigo de Deus e a gente começa a ceder às pressões desse mundo.
aí Tiago vai escrever no capítulo 1, no capítulo 4. Tiago vai escrever um texto forte para a gente e diz o seguinte: Tiago capítulo 4 diz o seguinte: de onde vêm as guerras e as contendas entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês, dentro do teu corpo. O corpo que você deveria estar oferecendo sacrifício está sendo um palco para as paixões guerreando de vocês. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Vocês matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar para fazer guerras, não tem porque não pedem, e quando pedem não recebem, porque pedem por motivos errados, para gastar o seu próprio prazer. Adúlteros, palavra dura, adúlteros, vocês não sabem que a amizade do mundo com o mundo é inimizade com Deus. Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão, que a Escritura diz que o Espírito que ele faz habitar em vocês tem fortes ciúmes. Irmãos, ou eu e você aprendemos a oferecer os nossos corpos ao Senhor em sacrifício, para que a chama do Espírito esteja acesa em nossos corações, ou nós vamos nos tornar inimigos de Deus, porque nós vamos começar automaticamente a sermos amigos do mundo. Não tem meio termo, não tem como você ser amigo do mundo no domingo, na segunda, no domingo você é amigo de Deus, e na segunda você não é mais amigo de Deus. Não tem como você viver essa qualidade. Ou teu altar está pegando fogo, ou teu coração está com a chama ardendo do Espírito Santo vivendo em você, ou você é amigo do mundo, ou tua chama está acesa, ou tua chama está apagada. Não tem meio termo. Não é como o fogão da tua casa ou o forno que você regula sempre a chama maior, a chama menor. Não, domingo a chama é grande porque está todo culto, está todo mundo, tem louvor, tem banda, tem todo mundo. Mas na segunda, não, a chama é mais baixinha. Não, ou teu corpo está ardendo, ou a chama está acesa e essa chama não se apaga no teu corpo durante toda a semana. Você está fazendo tudo errado. Ou você entendeu tudo errado. Uma pessoa secularizada, irmãos, é alguém que não há mais nada do Evangelho. O espírito que rege esses tais são espíritos moralistas, materialistas e egoístas. A chama se apaga quando eu não penso mais com a mente do Evangelho. Quando eu começo a olhar para as crises desse mundo, com as perguntas que esse mundo traz para nós, e eu começo a olhar e responder com a mente do próprio mundo, não tem mais nada do Evangelho no meu coração. O fogo se apagou faz tempo e a pessoa nem percebeu ainda. A reflexão aqui para mim, para você nessa noite, queridos, é como é que está a chama do teu altar. Irmão, porque somente quem quer ser perseverante no Evangelho é aquele cuja chama não se apaga. Só cresce em Deus quem arde de fogo, pelo fogo do Espírito. Só tem a vida em Deus se tiver vida, e só tem a vida em Deus se tiver sacrifício no altar. Só tem Espírito Santo se tiver algo para ser oferecido. O meu altar só é aquecido pela chama do Espírito se eu tiver alguma coisa para oferecer nele. Fica pensando que o Espírito Santo vem quando o pastor soprar sobre a sua cabeça, não é o Espírito Santo sobre a sua vida, não, irmão. O Espírito Santo vem sobre a sua vida quando você começar a oferecer o teu corpo como sacrifício vivo, que diz a palavra do Senhor. E aí, caminhando no final, o texto de Romanos capítulo 12 nos diz que o nosso corpo, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ele é o nosso culto racional. Culto racional. Irmãos, o culto para nós não é uma prática esporádica de relacionamento com o divino. Culto para nós, segundo Paulo, não tem a ver com lugar. Culto para nós não tem a ver com hora, com cronos, não tem a ver com forma, não tem a ver com coletividade. Segundo Paulo, culto é vida, é em qualquer lugar, é sozinho, é o dia todo, é onde Deus colocar você, ali você pode oferecer culto ao Senhor. O que a igreja primitiva e os irmãos dos primeiros séculos ensinam é que não importa o momento, a circunstância, a adversidade, sempre é momento de cultuar o Senhor. Se você ler Hebreus capítulo 11, versículo 35 e 38, vai dizer que homens e mulheres que foram torturados e que alguns foram torturados, mas se recuperaram, se libertados para poder alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria, açoites, outros foram acorrentados, colocados na prisão, apedrejados, serrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelha de cabra, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles, vagaram pelo deserto e pelos mundos, pelas cavernas e pelas grutas, mas a todo momento esse povo era o povo que cultuava a Deus. E
Isso significa para mim, para você, que só é culto se tiver morte, se tiver perseguição? Não. Significa que mesmo que chegamos a esse extremo, significa que mesmo que chegamos a esse momento extremo, nem a perseguição, nem a morte será capaz de interromper o nosso culto a Deus. Nosso culto não começa domingo, 7 horas, irmão. Nosso culto começa 4, que é quinta, né? Quinta, 7h30, na minha igreja é 4. Nosso culto não tem dia, não tem hora para começar. Nosso culto começa com o sacrifício do corpo. Se a gente não entender isso, a gente está perdido no Evangelho, a gente não entendeu nada. Portanto, o nosso culto começa em casa. O nosso culto começa em mim. Eu não vou ao culto, você não vai ao culto. Nós somos o culto. Você é o culto. Você não vai ao culto. Você não celebra. Você celebra a sua própria vida. E a sua vida é culto ao Senhor. Nosso culto começa em casa. O que temos na igreja é uma reação, é uma reunião de vários cultos celebrando o Senhor. Isso explica porque alguns irmãos vêm à igreja e não aprendem nada. Isso explica porque alguns irmãos vêm para a igreja domingo à noite, segunda-feira agem como se nunca tivesse conhecido a Jesus. Isso explica porque a gente tem visto tanta gente que vem à igreja, não perde culto, não perde reuniões, está na igreja de quarta, quinta, domingo, vai estar em todo tempo. Mas quando passa da porta para fora, misericórdia, parece que nunca conheceu Jesus. Culto, irmão, tem a ver com a vida. Culto tem a ver com a vida. Culto não tem a ver com o dia, com o lugar, nem com o horário. Pessoas que pensam assim, vêm à igreja e não aprendem nada, não absorvem nada. E quando chega na segunda-feira, o jogo apagou, não sobra nada para o Espírito. Culto tem a ver com a vida. Isso é tão real, que culto tem a ver com a vida, que em Isaías, no capítulo 1, Deus rejeita o culto do povo. O culto que ele ensinou em Levítico, que ele deu tudo ordenando o povo cumprir a risca, tudo que ele ordenou, Deus rejeita em Isaías capítulo 1, porque esse povo cultuava com a boca, mas seu coração cultuava cerimonialmente com a boca, religiosamente, mas na vida não guardava a justiça e o juízo. E aí, se você quiser ler Isaías capítulo 1, ele vai dizer o seguinte, a partir do versículo 11: por que vocês me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocaustos de carneiro, de gordura, de novilhos gordos. Eu não tenho nenhum prazer no sangue do novilho, de cordeiros e de bodes. Quando eu lhe pedi que vocês viessem à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés nos meus atos? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. As luas novas, os sábados e reuniões, eu não consigo suportar as suas assembleias cheias de iniquidade, as suas festas de luas novas e as suas festas fixas. Eu as odeio, diz o Senhor. Tornaram-se para mim um fardo, eu não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, eu esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que se multipliquem as suas orações, eu não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Aí ele dá a solução. Ele trouxe o problema e ele dá a solução. Lavem-se, limpem-se, removam as suas más obras para longe de mim, para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos dos órfãos, defendam a causa da viúva. Aí sim, venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã, eles se tornarão. Irmãos, culto é estilo de vida. Culto não é ritual. Culto é estilo de vida. Culto é como nós vivemos. Culto é como nós nos relacionamos. Culto é como nós fazemos negócio. Culto é como nós olhamos para os necessitados. Tudo é culto. Não dá para dissociar a sua vida de um culto. Ou a sua vida é um culto ambulante durante todo o dia, ou você está fazendo um negócio errado. Não dá para celebrar culto domingo e não celebrar na segunda-feira, porque culto não é dia, não tem a ver com dia, não tem a ver com hora, não tem a ver com Natal. Culto tem a ver com a minha vida e com a sua vida. A igreja primitiva ensina isso para a gente. O texto que a gente leu lá de Hebreus nos ensina muito sobre a qualidade. Em todo momento esse povo glorificava a Deus. Se tinha perseguição, o nome do Senhor era glorificado. Tinha prisão, o nome do Senhor era glorificado. Se tinha condenação, o nome do Senhor era glorificado. Hoje em dia, irmão, crava a unha, o crente não quer vir para a igreja. Hoje em dia, o almoço atrasou. Tem crente que já está murmurando por cima. Hoje em dia, se sente dor de cabeça, fica em casa. A gente está invertendo as coisas. A gente sai da qualidade de adorador e passa para a qualidade de murmurador. E aí eu preciso dizer
dizer para você, com todo o respeito do mundo, que se Deus habita no meio da adoração, Satanás habita no meio da murmuração. Se a sua vida não é um culto de adoração ao Senhor, se você vive no meio da murmuração, desculpa te dizer, irmão, você precisa reacender urgentemente a chama do Espírito Santo na sua vida. E a gente olha para a igreja primitiva e a forma como esse povo cultuava a Deus, a forma como esse povo vivia em culto diante do Senhor, fica fácil a gente entender por que o Evangelho cresceu desse jeito, por que o Evangelho tem crescido tão assustadoramente em todo mundo. E aí, quando chegar a nossa vez de prestar conta ao Senhor, a gente não consegue evangelizar o colega de trabalho, a gente não consegue evangelizar o vizinho, a gente não consegue frequentar uma igreja que a gente deu um negócio lá, a gente resolveu mudar umas coisas, e aí saiu para evangelizar, e aí a gente na rua da frente para evangelizar, e abordando a família na rua da frente da igreja. A família falou assim: onde é que fica essa igreja? Detalhe, a igreja estava no bairro há 50 anos. E quando chega a nossa vez de ser culto, a nossa chama está apagada. E aí a gente é conhecido como o que bota o carro na garagem do outro, a gente é conhecido como o que faz barulho, a gente é conhecido como o que extorque financeiramente, a gente é conhecido como o que manipula a fé dos outros. A gente perdeu a capacidade de impactar. O pastor falou aqui, para que essa igreja impactasse essa cidade. A gente não vai impactar lugar nenhum, irmãos, se a chama do altar não estiver acesa, e ser permanentemente acesa em nossos corações. Amém. Deus está fazendo. Já vou encerrar com essa pequena reflexão. Deus está fazendo algo nesse tempo, como Ele fez com a igreja em todo o mundo. Deus quer fazer algo nesse tempo, nesse lugar, como Ele fez com a igreja em todo o mundo. Mas será que aqui, neste lugar, que Deus quer fazer algo? Será que aqui, neste lugar, nós temos algo para oferecer que Ele possa usar? Será que a gente tem algo a oferecer a Ele para que essa chama continue acesa em nossos corações? Nós não seremos conhecidos lá fora como a igreja que tem 200, 300, 400, 500 membros. Nós seremos conhecidos lá fora como a igreja que arde pelo Espírito Santo. Amém, Jesus. A igreja cujos corações estão ardendo. Pelo que, pastor? Pela emoção do louvor, pela emoção da palavra. Não, pelo fogo do Espírito Santo que arde. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, janeiro, fevereiro, março, abril, 2025, 2026, 2030, até que Jesus volte. O fogo arderá continuamente sobre a terra e não pode ser, não deve ser apagado. Não podemos contribuir, irmão, para que esse fogo se apague nas nossas vidas. Será que temos ao menos a chama do Espírito aceso em nós? Será que no nosso altar tem nosso próprio corpo para oferecer, para ser sacrificado a Ele? Que o Senhor encontre aqui nessa noite corações que são verdadeiros altares ao Senhor, cujo corpo, cujas vontades, cujas necessidades, tudo isso seja apresentado nesse altar, para que seja usado pelo Senhor. Amém. Que a chama do Espírito não venha se apagar sobre o teu coração. Amém. Que você todos os dias, produza algo para que seja queimado nesse altar, para que seja Aleluia. oferecido como oferta ao Senhor. Amém, irmãos? Amém. Deus nos dê coragem, para que nesse tempo a gente consiga nos apresentar a Ele como a gente possa lhe dar a carteirada, né? Você sabe de quem você está falando? Eu sou isso, eu sou aquilo, mas que a gente tenha coragem de se apresentar a Deus em sacrifício vivo. Senhor, eu sou só o sacrifício que vai ser oferecido ao Senhor. E aí, Paulo vai dizer, e a gente vai repetir, e aí a gente não vai ser mais nós que vamos viver. Vai ser o Espírito de Deus vivendo em nós. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Obrigado por essa oportunidade. Eu queria orar com você. Eu queria orar com você nessa noite. Amém. Porque assim como você, eu também preciso todos os dias ter o corpo oferecido em sacrifício ao Senhor. Amém. Porque se eu não ofereço ao Senhor, eu vou oferecer para algum outro Senhor,
com S minúsculo. Eu vou oferecer para outra pessoa. Se eu não oferecer para o Senhor, alguém vai tomar posse. Se o meu corpo não for oferecido ao Senhor, ele vai ser oferecido para o pecado. Ele vai ser oferecido para as minhas paixões. Ele vai ser oferecido para os meus desejos. Ele vai ser oferecido pelas minhas necessidades. E eu quero, todos os dias, estar nessa posição de um corpo que se oferece ao Senhor. Eu quero que você olhe para mim, eu quero olhar para você. E não ver seu óculos, não ver a cor da sua roupa. Ver a chama do Espírito Santo. Amém. Amém, queridos? Baixe sua cabeça assim mesmo. Pai, muito obrigado, Senhor, por tua presença aqui nesse momento. Aleluia, Senhor. Aleluia. É inegável que o Senhor está aqui, Pai. Nós podemos sentir a tua presença real no nosso meio, não como espírito, não como arrepio, não como sentimento vazio, mas a tua presença real que nos toca, que aquece o nosso coração, que fala aos nossos ouvidos. Deus, que na simplicidade que o Senhor se revela, que o Senhor está presente, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença. Deus, para falar a verdade e para reconhecer a realidade, nós nem merecemos, Pai. Nós nem merecemos, Senhor, porque a gente tantas vezes, ó Deus, está oferecendo e produzindo tanta coisa para o mundo e não está sobrando nada para o altar. E não está sobrando nada para que o Espírito Santo mantenha-se aceso em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir humildemente, muda essa realidade nos nossos corações. Que a nossa prioridade ao acordar seja nos oferecer sacrifício ao Senhor. Que a nossa prioridade ao sentar na cama seja de começar a viver um culto vivo, um culto racional ao Senhor. Deus, que os nossos negócios, ó Pai, os nossos relacionamentos, que as nossas conversas, que as nossas mensagens do WhatsApp, que aquilo que a gente está vendo no celular, que tudo isso seja forma de culto ao Senhor. A gente glorifica o teu nome, ó Pai, em tudo que a gente fizer. Que, ó Deus, em cada conversa, em cada encontro, em cada cliente atendido, em cada venda feita, em cada dinheiro recebido, que tudo glorifique o teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Que a gente viva um culto, Senhor, agradável ao Senhor, no tratar daqueles que moram com a gente, no tratar a esposa, no tratar o marido, no tratar os filhos, no trato com os pais. Deus, em nome de Jesus, que todos esses relacionamentos sejam pautados, ó Pai, pela forma, pela consciência que estamos vivendo em culto diante do Senhor. Deus, que a gente mude essa concepção de que culto é um momento, é um lugar, é uma hora específica. Pai, nós vamos encerrar essa reunião, mas o nosso culto continua. O nosso culto continua a chegar em casa. O nosso culto continua no nosso lar. O nosso culto continua com o relacionamento da nossa família. Deus, em nome de Jesus, nós queremos viver uma vida que glorifica ao Senhor. Assim como Paulo disse, nós não vivemos nós mais, mas o Senhor vive em nós. Amém. E a vida que agora vivemos para a glória de Deus, Pai. Que essa seja a realidade do nosso coração e da nossa vida. Vivermos para a glória de Deus. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco, dá-nos uma casa em paz. Continua a abençoar essa igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus. Amém.